Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto de iniciação. Boa noite. Você, Gilberto. Boa noite a todos, boa noite, Carlos, boa noite, professor. Estamos aí em mais um Conexão 3005. É a nossa balada de sábado à noite, né? Isso aí, vamos nessa. Professor Walter de Andrade. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes e contentes de estarmos aqui reunidos novamente, né, para conversarmos sobre assuntos de tão transcendental importância como justamente os assuntos ligados à ciência iniciática das idades, né? Sempre dizendo que a transmissão é feita pelo canal Conexão 3005, né? E tem a finalidade de dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Então, a base, justamente a base da teosofia e da ubiose. As duas vertentes importantes, né? Teosofia e ubiose, né? A teosofia, através do ensinamento da Helena Petrovna Blavatsky, e a ubiose, através do ensinamento do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, né? O encontro visa uma outra finalidade do encontro também muito importante, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da era de Aquário. É muito importante. Tudo bem? Então estamos aqui, essa é a finalidade básica, né? Agora, a pessoa, para entrar no caminho, no projeto, desenvolver o seu projeto de iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática, né? E é muito importante que essa escola iniciática siga rigidamente o caminho da ciência iniciática das idades. Então, nós sugerimos que as pessoas venham para a eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa pode fazer inicialmente o contato? É simples. É só entrar no Google, colocar no busca do Google, escrever lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da eubiose, e no site contém todos os departamentos do Brasil, os departamentos que existem no Brasil, né? Lá a pessoa vai encontrar o e-mail, o endereço, o telefone, né? E todas as informações. Então, é só entrar em contato. É claro que a pessoa deve escolher se existir na sua cidade, entre em contato com o departamento da sua cidade, né? Ou então uma cidade próxima, né? No seu estado, né? Sempre assim, né? Então, para facilitar a questão dessa relação dele com a eubiose, né? Através de um departamento de referência, né? Pode-se fazer o curso presencialmente, ou então pode ser o
o curso de preparação pode ser feito também através do denominado EAD, ensino à distância. E isso também pode ser visto, pode ser verificado no contato que a pessoa fizer com o departamento específico da eubiose lá no site da eubiose. Né? A pessoa pode entrar, colocar no busca do Google, né? Sociedade Brasileira de Eubiose, ou então entrar diretamente no endereço da eubiose, ou seja, www.eubiose.org.br. Então, aí está as informações iniciais, né, a respeito dessa questão, desse processo da iniciação. Muito bem. Nós estamos aqui no nosso encontro de todo sábado, né? Estamos passando por uma fase em que nós estamos estudando justamente assuntos relativos ao simbolismo arcaico universal, na verdade. Isso aí, o simbolismo arcaico universal é um assunto muito vasto, né? Que consta do volume 2 da Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky, e trazemos o conhecimento de Blavatsky e também os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Né? Inclusive, na aula, no encontro passado, nós falamos sobre a Terra e a Lua, né? O transbordo lunar. É um assunto que nós ainda vamos continuar a falar muito, né? A respeito da evolução planetária, né? Nos planetas, o transbordo da Lua para a Terra. E muitas vezes nós vamos voltar a esse assunto, porque é um assunto importantíssimo para entendermos a história da humanidade e também entendermos o futuro. Qual o futuro que é reservado pela lei justa e perfeita, o futuro que é reservado para a humanidade, né? Isso aqui no planeta Terra. Né? Muito bem. Então, nós vamos aqui continuar aqui nos nossos estudos, né? E nós estamos falando, né, sobre o culto da árvore, da serpente e do crocodilo, né? Justamente dentro da mitologia, relativamente ao simbolismo arcaico universal. Né? Serpente e dragão eram os nomes que se davam aos adeptos e iniciados nos tempos antigos. Né? Disse que os ofitas tinham razão de honrar a serpente, porque essa ensinou os mistérios aos homens primitivos. Né? Então, isso aí é uma coisa muito importante. A serpente é símbolo da sabedoria. Né? Em todo serpente tem muitas correntes, né, de iniciáticas, ela carrega em si esse significado, né? Justamente representa a sabedoria. Né? A serpente sempre foi o símbolo da renovação consecutiva, da imortalidade e do tempo. Como símbolo, a serpente tinha tantos aspectos e significados ocultos como fosse uma árvore da vida, com a qual estava relacionada de modo emblemático e indissolúvel. Então, veja a importância dessa questão do mito. Né? Sempre lembrando que a mitologia ela não é bem aceita não é nada aceita pela ciência acadêmica. Né? Mas isso é um momento evolutivo da humanidade. Né? No futuro e agora, sequencialmente, no processo de evolução, no terceiro milênio, justamente a questão da lenda e da mitologia será gradativamente incorporada nos estudos das universidades, porque esse processo evolutivo da humanidade. A humanidade não vai poder escapar desse caminho, né? Justamente estudar os mitos, as lendas, que constituem uma base, não é isso, descritiva, não é isso, vamos dizer assim, simbólica, né? Daquilo que não podia ser dito na época e nem agora de modo objetivo, então é falado através das lendas, dos mitos, né? De parábolas, né? Como Jesus utilizava e assim por diante. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Os dragões e serpentes da antiguidade tinham todos 7 cabeças, uma para cada raça. Olha aí, os dragões é sempre presente assim, né? Esses símbolos com 7 cabeças, justamente uma para cada raça. E cada cabeça tem 7 cabelos. Isso simboliza os 7 princípios em toda a natureza e no homem, sendo o 7 uma cabeça mais alta do meio. Então, disse um estudioso chamado Filon, na sua obra Criação do Mundo, quando aquela razão
o nous, que está por trás do fenômeno, né? Númeno, que está por trás do fenômeno, que é santa de acordo com o número 7, entrou na alma, ou melhor, no corpo vivo, o número 6 ficou aprisionado por ele com todas as coisas mortais que formam esse número. Então, veja bem, aí então a gente vê perfeitamente que na mitologia, né, quando se dá essa representatividade aos dragões e serpentes, geralmente com 7 cadeias, 7 cabeças, digo, né, está se referindo ao processo centenário do nosso universo. Qual é o nosso universo? O nosso sistema solar. O nosso sistema solar, ele segue um processo centenário de evolução, né? Isso aí é básico na ciência iniciática das idades. Tanto que o número 7 é o dia festivo da Terra. É isso? O dia de nascimento do mundo. O centenário de estrelas da Ursa Maior, da constelação Ursa Maior, é o dragão de 7 cabeças, a mãe do tempo, ou verbo vivo. No antigo Egito é Sevek Cronos, ou a deusa das 7 estrelas. Veja, sempre presente a questão do 7, né, nessa simbologia. O dragão egípcio, depois simbolizado pelo crocodilo, era o símbolo duplo do céu e da terra, do sol e da lua. Então, veja bem, novamente vemos essa ligação, né, entre o Sol e a Lua, sempre deixando bem claro que, de acordo com os ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique de Souza, a Lua é o passado, não é verdade? É realmente aquilo que já passou, né? E nós temos que transformar esse passado para o futuro. E qual é o futuro? O Sol. Então, o nosso caminho evolutivo é justamente da Lua para o Sol. Não é isso? Devemos sair de um condicionamento emocional lunar para um condicionamento mental solar. Isso é muito importante nesse entendimento, né? Somente na Idade Média é que a serpente se converteu em símbolo do mal e do demônio. Aí está. Então, está a inversão da coisa, né? Na Idade Média, através dos dogmas, dos ensinamentos que não coincidiam com a ciência inicial das idades, então a serpente se converteu num símbolo do mal e do demônio. Tanto é verdade que, justamente, a serpente que citada no Jardim do Éden é considerada como símbolo do mal, né? Do demônio. E não é verdade. Não é verdade. Justamente a serpente do Jardim do Éden é uma projeção do quinto senhor, o Lúcifer. É justamente uma projeção da sabedoria. E foi justamente a serpente que conduziu Eva a comer, de uma maneira simbólica, né, o fruto da sabedoria. Isso eu acho importante, né? Isso é muito importante. Os primitivos cristãos, os gnósticos e ofitas, tinham o seu logos dual, a boa e a má serpente, como se vê na Piste Sofia. Então, é a questão da questão do bem e do mal. Aliás, nós sempre lembrando essa questão, né? A questão do bem e do mal é algo muito difícil de ser entendido pela humanidade. Nós temos repetidamente falado isso. Que não é simplesmente uma opinião nossa, né? Isso aí faz parte do ensinamento, de um dos grandes ensinamentos do nosso professor Henrique José de Souza, quando ele afirma, né, um dos seus últimos ensinamentos, antes de deixar a Terra e ir para o mundo celestial, né, onde lhe compete estar, ele disse que era importante que os discípulos entendessem a questão da polaridade. Então ele nos disse o seguinte: quem entende a polaridade entende tudo. Nesse sentido, nós falamos que a humanidade ela ainda tem muita dificuldade de entender a questão do bem e do mal, por mais incrível que pareça. Né? Parece simples, né? Parece simples a gente classificar. Aquilo é bem, aquilo é mal, mas não é assim. Se a gente classificar as coisas como bem e mal, mas sem ter o conhecimento da polaridade, nós erramos muito, né? Porque, inclusive, a própria lei do karma, né? Se nós entendermos bem a lei do karma, a gente vai ver que, na verdade, o que existe no universo, vindo da lei cósmica justa e perfeita, não é simplesmente o bem ou o mal, é o necessário para a evolução
do ser humano, né? Tanto que o karma é entendido pela humanidade, né, de maneira geral, para aqueles que não estão no caminho da iniciação, é isso? É entendido o karma como uma coisa do mal, é isso? De sofrimento. E não é verdade. O karma ele não se aplica ao ser humano nem para gratificar e nem para fazer sofrer o ser humano. Ele simplesmente oferece a porta para a evolução espiritual. A evolução espiritual, né? Então, isso no Tao nós vemos, né? No Tao nós temos um círculo, depois uma linha em forma de S, né? De um lado um lado polar, né, uma da polaridade, e do outro lado da polaridade, né? E se nós enquadrarmos o bem e o mal nesse símbolo do tal, nós poderemos dizer que um lado é o bem, outro lado é o mal. Isso na nossa mente humana. Mas nós vemos que em cada lado do tal, do símbolo do tal, existe um círculo pequenininho no meio, 2 círculos. Isso aí, iniciaticamente, sabemos que esse círculo, quando o círculo que está do lado do mal, ele é a raiz do bem. E o círculo que está do lado do bem é a raiz do mal. Então, aí está entendido exatamente a questão dessa relação em bem e mal, né? Mas, é claro que, na Idade Média, por questão do dogma da religião, né? do pecado, né? Tanto que Eva é dito pela religião que ela cometeu o pecado original. Não foi pecado original, aquilo foi um processo que ela passou, isso, como necessário para que a humanidade nascesse. Aquele foi o nascimento da humanidade. O nascimento da humanidade ocorreu justamente ali, né? Eram 4 dias já sendo realizados, né? E ali deu-se início, na verdade, à sedimentação do 4º dia da criação e o início da 5º dia da criação. Isso como o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, nos ensina, né? Nós estamos no 4º dia da criação, não é isso? O 4º sistema evolutivo, e estamos passando gradativamente para um 5º sistema, depois passaremos para um 6º sistema, depois para um 7º sistema, até no final uma 8ª coisa, finalizando a nossa cadeia evolutiva atual, né? Entre os budistas esotéricos da Índia, Egito, Caldeia, as 7 vogais estão representadas pela cruz suástica, sobre as coroas das cabeças da serpente da eternidade. Então, a gente já vê uma relação com a cruz suástica, né? Que representa justamente o emblema da evolução da humanidade. Né? Não, veja bem, quando a gente fala cruz suástica, não se deve confundir com o símbolo nazista. Veja bem, isso é básico para o entendimento desse processo iniciático. Né? A suástica é uma cruz, ela tem umas aletas assim, ela gira da esquerda para a direita. Suástica, ela gira da esquerda para a direita, no sentido evolutivo, né? Destro, né? Para a direita. E a suástica que se dá que é o símbolo nazista, na verdade, chama-se sovástica. É um símbolo antievolutivo. Ela gira da direita para a esquerda. Então, ela tem um sentido antievolutivo. Isso é muito importante na escola de iniciação, a gente fazer essa diferença entre suástica e sovástica. Tanto que, no símbolo da teosofia, né? A gente vê o símbolo da teosofia, né? Nós vamos ver a cruz suástica ali representada. E antes, muitos anos antes de quando existia a Sociedade Teosófica Brasileira, né? A Sociedade de Eubiose, sob o cunho da teosofia, também ela tinha no símbolo uma suástica. Hoje não tem mais, não tinha a suástica, que é o símbolo que designa a evolução, né? Então, agora, veja bem, aqui nós temos, então, nesse capítulo, nessa informação de Helena Blavatsky, ela nos diz assim, em latim, Demon est Deus inversus. Ou seja, o demônio é o inverso de Deus. É uma coisa realmente bastante
que nos leva a uma reflexão muito profunda. Né? Na verdade, veja bem, no Antigo Testamento é dito, tudo era, no início era tudo trevas, mas não era trevas de escuridão. As trevas ditas no Velho Testamento não é treva que significa escuridão, não. É o equilíbrio entre luz e sombra. Equilíbrio entre luz e sombra. Então, na Bíblia, né, dito lá por Moisés, escrito por Moisés, que Deus um dia, num determinado momento, ele disse: faça-se a luz. Não é verdade? E a luz se fez. Mas, na verdade, o que aconteceu sobre o símbolo, sobre a visão da ciência iniciada das idades, o que aconteceu foi a separação. Não é verdade? Aquilo que era trevas, que era o equilíbrio entre luz e sombra, passou pela separação. Então, é claro que quando Deus cria a luz, é criada a sombra também, né? O seu contrário, né? Agora, não é que sombra e luz sejam contrários, eles são complementares. Mas no processo evolutivo, necessariamente tem que existir essa polaridade para produzir o processo evolutivo, né? Isso é necessário. Isso é um mistério, um grande mistério que toda pessoa que está no caminho da iniciação tem que fazer profundas meditações para entender a esse respeito, a questão da luz, da sombra, do bem e do mal e assim por diante. Isso é muito importante. Então, HPB, ela diz assim: Demon est Deus inversus. O demônio é Deus invertido. Esta frase simbólica, em suas múltiplas formas, é certamente muito perigosa e iconoclasta ante as teologias, especialmente ante a luz da cristandade. Na verdade, é claro que iconoclasta quer dizer que quebra os ídolos, né? Tem o sentido de quebrar ídolos, né? A gente diz assim, demônio é o Deus inverso. Então, quer dizer que Deus e demônio, dentro da teologia, seria a mesma coisa? Não é bem assim. Quem entende a polaridade entende de maneira diferente, de maneira perfeita a coisa. Né? Não se pode dizer que o cristianismo concebeu e deu à luz a Satã. Esse HPV afirma. Né? Como poder oposto requerido pelo equilíbrio e harmonia das coisas do universo, assim como a sombra é necessária para dar relevo à luz, a noite ao dia, o frio ao calor, sempre existiu Satã. Claro, para existir o dia tem que existir a noite, não é verdade? Para na nossa cabeça existir a concepção do mal, tem que existir a concepção do bem. Mas é que, no sentido humano, nós entendemos como coisas opostas. Mas no sentido iniciático, nós entendemos como coisas complementares. E o nosso caminho da evolução é justamente atingir essa complementariedade, ou seja, esse equilíbrio. Nosso caminho evolutivo é justamente retornar a esse equilíbrio que deu origem a todas as coisas. Né? Esse equilíbrio, não, a esse desequilíbrio. É isso? Retornar ao equilíbrio, é isso? Entendendo que o desequilíbrio, justamente na condição da polaridade, deu origem à possibilidade do processo evolutivo tal qual nós conhecemos hoje. Né? Então, muito bem. Aqui. Se a homogeneidade é una e indivisível, tem que conter em si mesma tanto a essência do bem como do mal. De outro modo, não se pode admitir o absoluto, o eterno. É evidente. Isso é uma noção dificílima de entender, um mistério. Né? O eterno é tudo. O eterno é tudo. É o ser e o não ser. Tudo que existe no universo, ele é a unidade. A unidade, né? Então, ele tem o bem e o mal. Agora, nós não podemos dizer, claro, nós não podemos chegar ao extremo, é isso, de maneira confusa, dizer que o bem é a mesma coisa que mal. Não é isso. É isso. Uma pessoa que esteja no caminho muito imbuída no sentido assim da teologia, da concepção assim muito religiosa, ele pode falar. Então quer dizer que esse pensamento nos diz que o bem é igual ao mal? Não é isso. Nós não dizemos que o bem é igual ao mal. O bem e o mal são complementares, são os dois lados dessa complementação. Né? Tudo é polar no universo.
Aliás, é um dos princípios herméticos, né? O quarto princípio hermético, que lá do Egito, né? A gente conhece, né? O quarto princípio é justamente a lei da polaridade, o princípio da polaridade, no qual todo o nosso universo manifestado, quero dizer o seguinte, o nosso universo manifestado está mergulhado nessa polaridade, não é verdade? E essa polaridade é muito maior no mundo objetivo, denso, né? Justamente no mundo que nós vivemos, né? Justamente no ambiente do nosso quaternário, na nossa forma mais densa de existir, né? O pensamento pagão representa o bem e o mal como gêmeos nascidos da mãe natureza. Pensamento pagão. No princípio, os símbolos do bem e do mal eram abstrações, luz e trevas. Mais tarde, seus tipos foram eleitos entre os fenômenos cósmicos mais naturais e periódicos, o dia e a noite, o sol e a lua, e assim por diante. Até a polaridade, esse entendimento da polaridade. Depois foram representados pelas deidades respectivas. E o dragão das trevas era o contraste do dragão da luz. Aí está, o contraste, né? A hoste de Satã é filha de Deus como a hoste de Boalim, os filhos de Deus que se apresentaram ante o Senhor. Os filhos de Deus se tornaram anjos caídos, só quando compreenderam que as filhas dos homens eram formosas. Então, nesse princípio da polaridade, então, a gente pode entender justamente o próprio sistema evolutivo que nós vivemos, né? Nós passamos já por 3 sistemas evolutivos, então no quarto sistema evolutivo, na quarta cadeia do sistema evolutivo, justamente nessa quarta cadeia que deu-se justamente a queda dos anjos. Então diz assim, os filhos de Deus tornaram-se anjos caídos. Agora, quando a gente fala os filhos de Deus, a gente diz assim as hostes satânicas, que justamente desceram em meados da raça lemuriana, há mais de 18 milhões de anos, conforme a HPB, não é isso? Para dar ao homem, ao ser humano, a possibilidade do desenvolvimento da tríade superior. E eles, claro que, por um processo de atração muito importante, essas hostes satânicas se tornaram, viram que as mulheres eram formosas e se casaram com as mulheres. É claro que isso aí nos dá a ideia logo imanente, uma ideia clara do que aconteceu, né? As hostes satânicas, que dizem ser satânicas, pois as hostes de Lúcifer, elas desceram à Terra como filho de Deus e se encarnaram em corpos humanos. Isso é muito importante. Não apenas não chegaram na Terra, vieram e encarnaram em corpos humanos. E eles trouxeram esses seres caídos, justamente, descidos da consciência do quinto senhor, Luzbel, quinto senhor, trouxeram o arquétipo, justamente, da tríade superior. Tudo que existe na face da Terra vem do nous, do númeno. O númeno origina o fenômeno. Isso. Então, a gente vê que a genética é o fenômeno, mas tem um númeno, que é o arquétipo. Do mundo numênico, né, do númen, vem justamente veio a potencialidade para o surgimento da tríade superior. E isso foi dado justamente pelas hostes de Lúcifer, né, as hostes luciferinas caídas na Terra. Então, esta menção de que as hostes luciferinas se apaixonaram pela formosura das mulheres significa o quê? A genética. Não é verdade? Isso é muito claro. Significa que eles trouxeram este potencial arquetipal para a face da Terra e depois, através da genética humana, isso se materializou através do processo físico denso, né? Incorporou isso no nosso próprio DNA. Veja bem, o nosso DNA ele não surge da Terra, ele é projetado do infinito através de arquétipos. Olha, tudo, né? Nada existe na Terra que não seja projetado arquétipo, né? O nosso mestre, o professor Henrique G. de Souza, cita justamente Eclesiastes. Isso está na Bíblia, né? O livro Eclesiastes, escrito por Salomão. É isso? E Salomão afirmou, num dos trechos de Eclesiastes, ele disse o seguinte: Salomão escreveu o seguinte:
o símbolo do quê? Da sabedoria, né? Salomão. Ele escreveu o seguinte: nada existe de novo sob o sol. Ponto final. Nada existe de novo sob o sol. Então, tudo que existe na Terra provém de uma fonte divina. E não pode ser de outra maneira, nem do eterno, né? Então, isso é muito importante, este entendimento. Já é necessário que quem está no caminho da iniciação tenha esse perfeito entendimento dessa relação. É um mistério. A religião não consegue entender isso, né? O processo religioso não consegue entender esse fato, né? Mas no processo iniciático a gente tem que se esforçar para entender esse processo, né? Agora, o primeiro adversário em forma individual humana, que se encontra na antiga literatura purânica dos Puranas da Índia, é um dos maiores rishis, Narada, também chamado produtor de contendas. Em todo o mundo, exceto nas nações cristãs, o diabo não é mais que o aspecto oposto na natureza de algo chamado Criador. Isso é natural. É isso. Então, o diabo, na teologia, né? Como exemplo, no sentido religioso ocidental, o diabo é o oposto de Deus. É isso. E ele não pode ser incorporado por Deus porque não tem nada a ver com Deus. Mas não é verdade isso. Não, não é isso. Então, tanto que na própria biose a gente tem essa trilogia, todos que fazem parte da biose sabem dizer Om Tat Sat. Né? Om, que é justamente o poder divino, criador do verbo divino, o A1, né? o Tati, que é o próprio eterno, né? O Tati, o aquilo, e o Sati, que é a projeção. É o processo de projeção. Só que na cabeça humana, da ciência, do pensamento religioso, Sat deu origem a esse entendimento de Satã, como o oposto de Deus. Mas não, isso tudo existe a complementariedade, né? Isso é muito importante, né? Ou seja, isso, HPB diz, isso é natural. Isso é natural, HPB afirma. Demon est Deus inversus. É um adágio muito antigo, ou seja, demônio é Deus invertido, é um adágio muito antigo. HPB fala. É a reação à oposição, o contraste, pondo em evidência a obra divina. Pondo em evidência a obra divina. Não há mal em si. Não há mal em si. Há apenas a sombra da luz, sem a qual esta não existiria. Olha que interessante, né? Sem a sombra, a luz não pode existir. E vice-versa. Então, isso isso realmente é um mistério. O mistério precisa ser entendido, né? E o nosso mestre fala, deixa bem claro, o entendimento da polaridade é fundamental para que a gente entenda o mecanismo, a gente possa entender como o universo funciona. Isso é muito importante, né? O antigo dragão era espírito puro, antes de se converter em matéria. Era passivo antes de ser ativo. Antes da queda na Terra, o Office Cristo simbolizava o espírito. Depois da queda, converteu-se em Ophiomorphos Christos. Então, aí está essa questão da... Esse processo da queda está relacionado com o próprio sistema universal de manifestação da divindade. Né? Nós sabemos que a divindade, nós somos faíscas da divindade, né? Centelhas do Sol central, que a gente denomina mônada. E essa mônada projeta de si, ela vai morar em Brahma, o Pai Celestial, o primeiro trono, e projeta de si, né, muitas mônadas, inumeráveis, infinitas quantidades de mônadas, projeta de si essas projeções que vão descendo para o mundo mais denso. Então, aí está. O antigo dragão era espírito puro antes de se converter em matéria. Era passivo antes de ser ativo. Então, as especulações cabalistas tratam o mal como força contrária, mais essencial ao bem, dando-lhe vitalidade e existência que de outro modo não seria possível. Se não houvesse morte, não haveria vida, no sentido que lhe damos. Não há regeneração sem destruição. Então, isso é muito importante, esse processo. No processo evolutivo, sente
há um processo de destruição, de construção, de regeneração, é cíclico, é sempre cíclico, né? Então, aliás, eu sempre lembro da lei química descoberta, que diz que é uma lei química descoberta por Lavoisier no século XVIII, na verdade, no século XVIII, né, isso ele descobriu, né, isso é uma lei que a ciência classifica como uma lei física. Lavoisier descobriu o seguinte: isso ele descobriu em uma bancada de laboratório químico, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é a base. Esta lei descoberta por Lavoisier não é simplesmente uma lei química, é uma lei cósmica. Assim funciona, então, o processo cósmico de manifestação. Né? Ora, o homem seria um autômato sem o exercício do livre-arbítrio e sem aspiração para a luz. Nos planos manifestados, um equilibra o outro. A cabala científica e simbólica nos revela que a serpente do Éden e Deus são idênticos, e o mesmo sucede com Jeová e Caim. Olha só, a cabala nos indica, então, a serpente do Éden e Deus, na verdade, vêm de uma mesma fonte. Trabalham em conjunto. Trabalham em conjunto. É claro que, no sentido religioso, a serpente no Éden age contra Deus. Mas não é verdade, né? Pelo entendimento da polaridade, a gente entende que Jeová está de um lado, a serpente está do outro, de maneira simbólica. Mas, na verdade, estão juntos, trabalhando pelo mesmo objetivo. Não é isso? Jeová e a serpente, que é justamente o símbolo da sabedoria, representado por Lúcifer. Esse é realmente a questão pertinente ao que nós desenvolvemos aqui, justamente no sentido do projeto de iniciação. Né? O projeto de iniciação é justamente levar o indivíduo, o ser humano, a entender essas minúcias todas do projeto evolutivo universal. Né? Então, isso é muito importante, essa questão, então, desse entendimento. Né? Muito bem. Nós podemos dizer o seguinte, vendo aqui que Jeová, a cabala científica, repetindo, né, e simbólica, nos revela que a serpente do Éden e Deus são idênticos, e o mesmo sucede a Jeová com Caim. Jeová se converte em serpente do fogo para morder aqueles que o desagradavam e anima a serpente de bronze que os curava. Essas contradições se devem a que os poderes estão separados, em lugar de ser considerados como fases de uma mesma coisa. Na natureza humana, o mal denota apenas a polaridade da matéria e do espírito. A luta pela vida entre os dois princípios manifestados, no espaço e no tempo. O equilíbrio do cosmos tem que ser preservado. Isso é muito importante. Aí cita, então, justamente na teosofia, citado aí a questão da polaridade, é citado, então, a questão da matéria e do espírito. A matéria e do espírito. Matéria e espírito são coisas opostas, não é simplesmente opostas, são complementares. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos ensina, né, que não existe matéria sem espírito, nem espírito sem matéria. Isso à nossa vista, são polaridades que são irreconciliáveis, mas não. Tanto que a religião, de maneira geral, a religião dogmática considera a matéria como o domínio do mal, do demônio, e o espírito como o domínio de Deus. Não é verdade. As duas coisas fazem parte do mesmo sistema. Espírito e matéria fazem parte do mesmo sistema. Momentaneamente, sobre o nosso olhar humano, nós identificamos essa diversidade, esse afastamento. Mas, no sentido iniciático, matéria e espírito fazem parte do mesmo sistema. E, no sentido evolutivo, isso deve se harmonizar novamente, evolutivamente, conforme os ensinamentos da ciência iniciática das idades. Né? Muito bem. Então, o equilíbrio do cosmos tem que ser preservado. Isso é importante. Né? É claro que o cosmos, no seu processo de manifestação, no mundo maiávico, existe o que nós entendemos como um desequilíbrio. Né? O desequilíbrio provoca justamente o afastamento das coisas nas suas questões polares para gerar justamente o processo evolutivo.
não é verdade? Assim como a gente pode dizer no processo, um motor, se a gente observar pela termodinâmica, na termodinâmica, para a existência de um motor que funcione, que exerça, produza um trabalho, é necessário existir uma fonte fria e uma fonte quente. Pronto. Não é verdade? Uma máquina a vapor é assim, tem que ter uma fonte quente para aquecer, fazer ferver a água, vapor de água, vai mover justamente pôr o motor em funcionamento. Então, essa polaridade é indispensável para que o processo ocorra. Isso. E no universo também isso ocorre, né? Um processo de afastamento dessa polaridade em duas facções que nos parecem diferentes e opostas, mas são complementares, mas isso no sentido de dar dinâmica ao universo, fazer com que o universo funcione, né? Então, então esse aqui é o que nós teríamos para falar inicialmente, né? Muito importante a questão do bem e do mal, desse mecanismo universal. Eu passo a palavra agora ao nosso irmão Carlos, né, e nosso irmão Gilberto, né, para que a gente possa fazer as considerações subsequentes. Interessante, professor. Professor, tudo isso é muito interessante. Fazendo um paralelo com o que o senhor falou, ó, Sim. Jeová Deus estar junto com a serpente Lúcifer e fazer um paralelo com o JHS diz, né, que temos que compreender a polaridade. Exato. E ao mesmo tempo a gente percebe, né, para o processo de evolução da humanidade, existe uma força que empurra e uma que segura, né? Então, entender a polaridade seria esse processo de evolução? Exatamente. O entendimento da polaridade nos leva a uma visão cósmica do funcionamento do universo, né? Uma visão cósmica do funcionamento do universo. Mas uma visão plena, uma visão realista. Não digo realista, simplesmente da realidade. Uma reunião uma visão que nos dá uma ligação cada vez maior com a consciência cósmica infinita, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? É claro que nós vivemos no mundo da Maia, no mundo da Maia. E no mundo da Maia, estamos mergulhados na polaridade, é isso? E na polaridade, a nossa mente humana não consegue justamente fazer essa distinção, que os opostos não são opostos, mas sim complementares, não é verdade? E questão do bem e do mal, né? Essa relação de bem e de mal não é simplesmente aquilo que a mente humana indica, né? Porque o bem tem o germe do mal e o mal tem o germe do bem. Isso é muito importante para entender tudo no universo. E principalmente quando se estuda a lei do karma. É isso. A lei do karma é fantástica. Não se consegue entender a lei do karma sem se fazer considerações profundas a respeito da questão do bem e do mal, dessa relação que existe bem e mal. Né? Então, agora, tanto que, de maneira geral, as pessoas menos avisadas consideram o karma como uma coisa do mal. Esse é meu karma é esse, meu karma é aquele. Né? Mas não é bem assim. O karma não é bem nem mal, ele é o necessário. É o necessário, não é isso? E tanto que, na cobrança da lei do karma, existem os agentes kármicos, né? Que fazem o mal. Olha só, o agente kármico faz o mal sob um determinado consciência, fazendo o resgate kármico. Ele faz o mal, mas ele está fazendo o bem. Também que o bem que é a cobrança kármica. Então, veja bem, nesse sentido, do agente kármico, ele mesmo faz o mal, mas diante da lei ele faz um bem que é necessário. Ele é colocado, né? Esse agente kármico é colocado naquele instante para produzir aquele ação kármica sobre uma determinada consciência. Então, isso é muito importante. Quando nós entendemos, olha, veja bem, quando nós começamos a entender esse processo da polaridade, a gente entende exatamente por que a ciência iniciática afirma que a lei cósmica é justa e perfeita. Básico. A lei cósmica é justa e perfeita. Então, não é a questão do bem e do mal, é da perfeição, da justiça, do equilíbrio das coisas. Né?
é justa e perfeita. Então, isso é muito importante, então, para o entendimento dos processos evolutivos, dos processos pelos quais a humanidade tem passado desde do seu nascimento, dos processos evolutivos aos quais o ser humano é submetido através do embate na vida. Né? Isso é muito importante, esse entendimento. E quando se entende isso, a gente entende justamente a razão de ser dessa expressão, que a lei cósmica é justa e perfeita. Muito bom, professor. Gilberto, você quer fazer alguma colocação? Sim. Professor, quando se fala de serpentes e dragões, né, algumas literaturas falam da ligação com os nossos instintos, as nossas sombras, que devemos compreender, superar, utilizado como um símbolo, um simbolismo, né? Na própria astrologia, nós temos aí o eixo, cauda e cabeça do dragão, que são os nossos aprisionamentos e a nossa libertação. O que o senhor pode falar um pouco mais a respeito dessa? Como nós vimos agora pela exposição inicial que nós fizemos, né, a questão do dragão, ele pode se manifestar como um dragão do bem ou como um dragão do mal. Isso o nosso mestre ensinou. Não é isso? O nosso mestre faz referência, no início do seu trabalho, à existência de um dragão do mal, existente no Oriente, o qual foi combatido, né? Fez frente a esse dragão. Mas existe o dragão do bem também. Né? Então, agora, a questão é sempre a gente focalizar esse aspecto, do dragão do bem e do mal, sobre o aspecto da polaridade. Né? É necessária a existência dessas forças antagônicas para que o processo evolua. Isso aí, nós podemos até, quando nós falamos da suástica, né? E isso aí nos dá a ideia também do Pramanta, né? Que é justamente, o que é o Pramanta? A força superior, forças superiores, de maneira bastante sintética, hein? Forças superiores agindo sobre forças mais inferiores do plano humano, né? E esse choque, esse contato das forças que descem com aquelas forças que estão imanentes agindo no plano humano, gera o atrito. E o atrito, veja bem, o atrito gera luz, fogo. Isso justamente é o símbolo do Pramanta, né, que a gente tem na eubiose, né, o nosso mestre nos deixou. Então, é o atrito então, que provoca esse processo evolutivo. E esse atrito é necessário existir. Né? Esse Pramanta, esse atrito é necessário. Tanto que, por mais incrível que pareça, a caixinha de fósforo que nós temos, né, que foi inventada pelo ser humano, é um reflexo justamente dessa ideia do Pramanta, né? Que nós temos uma haste, né, um palitinho que a gente risca, faz a fricção, né? E a fricção, justamente no lado da caixinha de fósforo, produz o quê? O fogo, a luz. Então, atrito, produzindo a luz. E de forma simbólica e bastante iniciática, a gente fala que essa luz é necessário, o fogo, né? É necessário, quando a gente se refere nós nos referimos ao fogo, a gente se refere ao fogo divino, né? O fogo divino é necessário para produzir os processos evolutivos. Então, nessa questão do dragão, como o nosso irmão falou, né? O dragão, que fala o dragão do mal, o dragão do bem, a gente tem que também entender essa questão da polaridade, né? Que existem situações involutivas e situações evolutivas. De maneira geral, nós temos o seguinte: existem situações involutivas e outra situação evolutiva. E essas forças, elas se entram em choque. Elas entram em choque. O nosso mestre, no livro que eu recomendo para que todos leiam, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, escrito há muitos anos, há mais de 80 anos, né? Nosso mestre fala que o nosso tempo atual, né, no fim do século, seria justamente o grande choque. O grande choque do quê? Das forças das sombras com as forças da luz. Não é verdade? Mas isso faz parte do processo evolutivo. Isso faz parte do processo evolutivo. É claro que nesse processo evolutivo, as consciências estão imersas nesse processo, nesse
no bojo desse processo, estão vivenciando as suas experiências, e justamente aumentando a sua capacidade de entendimento das coisas superiores. É o que Jesus falava, né? Pela parábola do filho pródigo, a volta à casa do Pai. Somos deuses, mas estamos submetidos a essa questão da polaridade, isso no mundo maiávico. Mas o exercício, o funcionamento dessa polaridade nos induz a um estado de atrito, mas produz também um processo evolutivo, né? Então, na verdade, a gente diz assim, então a sombra tem que se transformar em luz. Na verdade, no fundo, é fazer o equilíbrio, tem que haver o equilíbrio, né? Mas para haver o equilíbrio, é necessário que as consciências evoluam para produzir esse equilíbrio. Esse desequilíbrio existe no plano humano. Veja bem, esse desequilíbrio que nos induz a pensar do bem e do mal existe no plano humano, na personalidade. Mas, veja bem, nós temos que transformar essas possibilidades involutivas em possibilidades evolutivas. Não é destruir a sombra, mas sim torná-la compatível com esse processo de harmonização com a luz, né? Ou seja, compatível. De maneira que a nossa consciência, nesse processo de vivenciamento, de vivenciação, nesse choque existente, vai adquirindo a capacidade cada vez maior de entendimento dos processos evolutivos universais. Então, esta é a questão, né? Isso, voltando a Jesus o Cristo, né? Jesus o Cristo, nesse processo evolutivo de choque, de entrechoque entre as forças, né? Jesus o Cristo nos afirmou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é justamente conhecer a nossa própria natureza interna, o nosso Deus interior. E quando conhecemos isso, nós nos libertamos do quê? Dessa polaridade, desse conhecimento, desse mundo polar, né, maiávico, e nos integramos num mundo superior. Justamente aqui próximo de nós dizemos que é o Akasha, né? E nós estamos caminhando para isso, um quinto sistema, atingindo essa consciência akáshica do segundo trono, e depois atingimos um plano do além Akasha, onde a questão da polaridade já se torna mais entendível sobre o aspecto da harmonização entre as forças. Né? E no sentido super evolutivo, no sentido cósmico, entendemos a natureza. Não entendemos ainda perfeitamente, mas caminhamos para isso, o entendimento da natureza do Tati, né? Do eterno, né? Do imanifestado, justamente que é a raiz de tudo, né? Tudo está nele. Tudo que existe está nele. Muito bom, professor. A Alice OP, ela pergunta: observando nossos pensamentos, emoções, bem como as ações disparadas a partir daí, é possível identificarmos a qualidade dos mesmos em termos de escandas ou a massa mental má, de má qualidade, né? Que seria as nidanas. Justamente, esse processo de iniciação é justamente identificar as nidanas e fazer a transformação das nidanas em escandas. Veja bem, não é destruir nidanas, não é destruir a nidana. A nidana, nós vimos isso no encontro passado, né? O que é nidana? É o que sobrou do processo lunar. Nós viemos da Lua, houve o transbordo lunar, né? As consciências que estão aqui na Terra vieram da Lua, através do transbordo lunar. E especificamente, no nosso caso humano, a nossa consciência submetida ao quaternário, à personalidade, prevalece muito fortemente essas qualidades lunares, né, do emocional ainda não resolvido, que são as nidanas. Não é verdade? Então, é necessário que trazer essas nidanas para fora, isso é importante, viu? É necessário trazer essas nidanas para fora e realizar justamente a transformação. Como é que se realiza a transformação dessas nidanas? É justamente fazendo o contrário. É fazendo o contrário. Isso nós já observamos aqui, né, em determinados momentos, fazendo exercício
iniciático da realização do contrário. Né? Suponhamos que eu tenha passado por uma experiência humana e na qual depois eu verifiquei que eu fui egoísta. Acontece, né? O ser humano pode. Isso acontece com o ser humano. Ele passa por uma determinada experiência, depois aquilo volta na cabeça, ele diz: puxa, como fui egoísta, eu poderia ser mais fraterno, né? Eu exagerei, eu pensei somente em mim. Aí está o ponto da iniciação. O ponto da iniciação. Ela reconhece aquela falha nidana. Aí, então, como é que ela tem que fazer? Como a consciência vai fazer para superar isso? Ela vai exterminar essa nidana? Não, ela vai transformar. E como é que ela transforma? Fazendo o contrário. Fazendo o contrário. Então, a pessoa, no processo da iniciação, é isso interiormente, dentro de si mesmo, consigo mesmo, dentro da sua identidade divina que existe, a pessoa diz assim: não, agora, daqui para frente, eu não vou me condenar por isso, por ter sido egoísta, mas toda vez que acontecer fatos semelhantes, eu vou trabalhar para agir de maneira fraterna. É claro que, se essa egoidade, esse egoísmo é muito forte, no início é difícil dessa transformação. Mas a pessoa vai tentando, vai transformando. No início é difícil, mas depois acontece um fenômeno muito importante que é considerado na iniciação. Quando a gente pega um comportamento negativo e forçamos em nós mesmos, nos habituamos, nos educamos para fazer o comportamento oposto do bem, por exemplo, o ódio transformando em fraternidade, no início é difícil, mas depois de tanto a gente repetir isso paulatinamente, através da meditação, do processo iniciático, isso torna-se o quê? Torna-se um hábito. Olha que importante. Torna-se um hábito, de tal forma que toda vez que eu vou agir de maneira fraterna. Isso torna-se um hábito dentro do meu campo mental. Torna-se um hábito mental meu. Isso é muito importante, né? Assim como antigamente, antes existia o hábito do egoísmo, e eu vou transformando, é isso? Através da meditação, através da transformação interna, o processo num processo de fraternidade, de tal maneira que isso vai se tornando tão presente na nossa consciência que torna-se um hábito, né? Se fica incorporado na nossa própria natureza. Isso realmente é a transformação interna. A transformação interna é justamente isso, que se resume isso aí. Mas é claro que é necessário a meditação. Meditação, né? Então, aliás, ensinamento do nosso professor, nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Ele deixou muito claro isso, que a questão não é julgar os outros, é julgar a nós mesmos. Não julgar, considerar as nossas próprias limitações. Normalmente, o que acontece com o ser humano, ele vê defeito nos outros. Não é verdade? Eu estou falando errado? Será que alguém vai discordar disso que eu estou falando? Na maioria da humanidade, as pessoas veem defeito nos outros, mas não veem seus próprios defeitos, as suas próprias limitações. O nosso mestre, então, afirma isso, né? Que a questão não é ficar vendo defeito nos outros, mas vendo as suas próprias limitações. Né? Isso, o nosso mestre, inclusive, numa afirmação extraordinária, né? Que merece uma meditação muito grande, né? Mas uma meditação extraordinária. O nosso mestre nos ensinou o seguinte: olha, quando a gente vê alguém errando, o nosso mestre diz assim: o meu Deus errou naquele homem ou naquele ser humano. O meu Deus errou naquele ser humano. Não é verdade? Quer dizer, o meu Deus interno, que não tem consciência de si, errou nele, porque somos todos um. Somos todos um. Então, o importante é justamente fazer o trabalho interno dentro de si mesmo, né? É justamente fazer o trabalho da iniciação, né? É por isso que chama-se autoconhecimento, o conhecimento das suas próprias limitações.
não é verdade? Quando nós estamos desenvolvendo o processo do autoconhecimento, nós analisamos as nossas condições todas humanas, vamos nos transformando e vamos caminhando justamente para aquilo que Jesus Cristo, o nosso grande mestre, nosso Jesus o Cristo, nos falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. O que é conhecer a verdade? É conhecer o Deus que existe dentro de mim mesmo, ou dentro de nós. Conhecer cada vez mais esse Deus que existe. E quando nós conhecemos esse Deus, nós nos libertamos do quê? O que Jesus o Cristo queria dizer com isso? A gente conhece a verdade e se liberta do quê? Nós nos libertamos de nós mesmos. De nós mesmos, eu quero dizer da personalidade, o quaternário. É isso? Das nossas tendências personalísticas, egoístas, limitantes. Nós nos libertamos disso. E é claro que, através da iniciação, a gente vai se libertando dessa personalidade, atingindo cada vez mais a tríade superior, e daí para situações superiores do além a caixa, e transformando tudo isso naquilo que Jesus, em nós mesmos, aquela atitude que Jesus, o Cristo, ensinou de forma básica. E o nosso mestre nunca se cansou de repetir isso, né? Amor e perdão. Amor e perdão é a base do fundamento da evolução humana. Jesus falou, o nosso mestre sempre afirmou, não há possibilidade de se evoluir no sentido iniciático sem essas duas questões, o amor e o perdão. Sempre dizendo que quando nós perdoamos o próximo, nós perdoamos a nós mesmos. Porque eu e o próximo somos a mesma coisa. Deus é uno. Então, nós identificamos a consciência cósmica em todos nós. Porque Deus se multiplica, mas não se divide. Deus se projeta na matéria, ele se multiplica, mas não se divide. Ele permanece íntegro em cada essência. Então, isso é muito importante. Isso aí dá a noção, justamente, que Jesus nos falou do amor cósmico universal, do amor e do perdão. Muito bom, professor. A Alice também pergunta o seguinte: o mal é a ausência do bem? Olha, é uma pergunta. Veja bem, se eu disser que o mal é a ausência do bem, vamos dizer o seguinte, olha, vamos dizer o seguinte, vamos trazer isso para a consciência humana. É isso. Trazendo para a consciência humana. Eu não posso falar cosmicamente, no cosmo como um todo, que o mal é a ausência do bem. Mas no processo humano eu posso falar que o mal é um processo anti-evolutivo e o bem é um processo evolutivo. Então, aí sim eu posso classificar. É isso. Quando eu falo que eu estou agindo de forma maléfica, eu estou agindo de forma anti-evolutiva. E quando eu ajo de maneira benéfica, eu estou agindo de forma evolutiva. Então, isso tudo dentro da consciência humana. Veja bem, novamente quero dizer, o grande problema desse choque entre bem e mal está dentro da consciência humana. Isso. Tanto que o ser humano não entende ainda. Isso é básico. O ser humano ainda não entende o que é o bem e mal em si. Ele tem uma dificuldade enorme. Tanto que, se você juntar muitas pessoas e perguntarem sobre um determinado aspecto da vida, uma situação qualquer humana, muitos vão dizer a respeito de uma coisa, vão dizer isso é bem e isso é mal. As opiniões são conflitantes. As pessoas dizem sobre alguma coisa, muitos dizem sobre a mesma coisa, que aquilo é bem e outros dizem que é mal. Aí justamente o conflito que existe dentro do entendimento humano da questão do bem e do mal. Mas não é bem nem mal, é o necessário. Agora, eu vou dizer o seguinte, o mal é a ausência do bem? Não, eu vou dizer o seguinte, dentro do nosso plano evolutivo, o mal é justamente a persistência numa atuação antievolutiva. É isso? E a presença do bem é persistir num processo evolutivo. Aí, dentro da iniciação, a pessoa tem um vasto panorama dentro do processo iniciático para entender o que é justamente o que é evolutivo
e que não é evolutivo. Não é simplesmente ver o bem e o mal, aquilo que é evolutivo e aquilo que não é evolutivo, não é verdade? Então, ela vai se comportar dentro do processo de iniciação, ela vai transformar o seu comportamento de tal maneira que o seu comportamento torne-se sempre um processo evolutivo. Evolutivo, né? Na verdade, nesse processo evolutivo, ela está subindo, ela vai evoluindo, ela está subindo a um patamar superior de entendimento, no qual a polaridade vai deixar de se exprimir como se exprime no nosso mundo físico denso, né? A polaridade vai mostrar justamente essa igualdade, não, essa correspondência que existe entre os opostos, né? Então, esse é o sentido da questão, né? Sempre dizendo, a questão do mal e do bem está muito ligado à consciência humana, né? É a consciência humana que não consegue entender justamente essa questão pertinente ao confronto, né? Entre o processo evolutivo e o processo evolutivo. O assunto não é fácil, é difícil. Não é fácil para o ser humano, né? Mas, através do caminho da iniciação, nós temos a possibilidade de ir refletindo, ir meditando e atingindo pontos cada vez mais altos no entendimento deste mistério universal. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira pergunta o seguinte: o bem pode ser positivo e o mal negativo, ou ainda centrífuga e centrípeta, Sol e Lua, Yang e Yin, dia e noite, etc. Exatamente, é o que nós falamos. O nosso Júlio ele dá bem essa coisa, né? Veja bem, o exemplo que nós demos dentro da lei do karma, né? Existe uma pessoa, duas pessoas, é isso? Uma pessoa tem um karma para ser resgatado, é isso? Então, vem um agente que é considerado do mal e faz um mal para ele. Então, esse agente que a gente considera, é isso aí, justamente, isso é o símbolo do tal, exatamente, é isso aí, né? Então, o indivíduo que produz uma ação maléfica para uma pessoa, ele está agindo como agente kármico. Veja bem, ele faz o mal. Ele, na consciência dele, ele diz assim: eu vou fazer o mal. É isso. Eu vou fazer isso porque eu acho que é assim, ele faz o mal. Mas ele não entende, ele não consegue entender que não é ele que está fazendo, a lei está colocando ele naquela situação. Nada acontece por acaso. A lei está colocando ele naquela situação para fazer aquele mal que está dentro dele mais direcionado para um resgate kármico. Então, é claro que aquele mal que existe dentro da cabeça dele, que ele está fazendo, na verdade, perante a lei justa e perfeita, ele está fazendo um bem, no sentido kármico, de cobrança kármica. Aí a gente vê que o bem e o mal, eles não são iguais, eles se identificam dentro de um equilíbrio. Existe um equilíbrio entre bem e mal. É algo não é fácil entender isso. Não é fácil. Mas é claro que o agente kármico que fez o mal para uma determinada pessoa, mas no fundo aquele mal é um bem para o processo evolutivo da pessoa atingida, ele vai ter que responder pelo mal que ele fez, porque ele estava pensando em fazer o mal. Mas ele mesmo vai ter que responder por isso, né? Veja, olha que incrível que é a coisa, né? Da mesma maneira que ele faz a ação kármica como cobrança kármica, sob o aspecto da lei ele está fazendo um bem, mas ele não deixa de fazer o mal, porque ele está fazendo o mal. A sua consciência quer fazer o mal para outra pessoa. Então ele vai ter que responder por aquilo. Então a gente vê, olha só, na polaridade, a presença dessa harmonização entre bem e mal, né? É muito difícil de entender isso. É isso. É por isso que a lei do karma, as pessoas, dentro do processo de iniciação, na eubiose, por exemplo, quando a gente estuda as leis universais, é isso? E uma das leis, das três universais, a lei do karma, é a lei que gera mais perguntas, mais dúvidas, mais questionamentos, a lei do karma, porque justamente é difícil para o ser humano entender a questão do bem e do mal. É isso. Agora, no processo da iniciação, como nós vimos naquele símbolo do tal, a gente vê que o lado escuro tem um círculo branquinho, né? E o lado claro tem um círculo escurinho. Né?
aí do tal. Isso significa o quê? Olha, se eu considero um lado bem e outro mal, eu digo que o bem, eu não vou dizer que, eu não vou identificar o lado escuro como mal, o lado branco como bem. Não vou fazer isso. Não vou chegar nisso. Eu vou dizer que esse símbolo diz que o bem tem o germe do mal e o mal tem o germe do bem. É claro, é evidente. Eu posso dar um exemplo na família. Eu posso dar um exemplo na família. Por exemplo, quer ver um exemplo típico do mal que a pessoa entende como bem? Uma família, né, tem os seus filhos, então o pai e a mãe dão tudo para os filhos que eles querem. Ah, pai, eu quero um carro, aí está o carro aí. Eu quero fazer isso, está aí o dinheiro, está aqui o dinheiro. Dá dinheiro, dá caro, dá tudo que ele quer, né? E não exige nada. Hã? Então, o pai e a mãe pensam que estão fazendo um bem, mas não, estão destruindo o seu próprio filho. É isso. Quando eles pensam, erradamente, quando eles dão tudo para o filho, que o filho pede, mas não exige a contrapartida da educação, do estudo, do bom comportamento, esse é o mal. Então, na verdade, veja, olha só, na cabeça de um pai que não tem a condição de paternidade e maternidade, ou a mãe, de paternidade e maternidade esclarecida, aquilo que eles pensam que é um bem, na verdade é um mal que estão fazendo. Estão destruindo o filho. Quer destruir seu filho? Dê tudo para ele e não peça nada. Que é isso? Você quer destruir seu filho? Dê tudo que ele peça. Tudo que ele peça, ele pede. Mas não exija nada dele. Que ele estude, que ele se comporte bem, que ele se conduza bem, trate bem os amigos, que tenha ética. Né? Esse é o mal. Isso é o mal. Então, aí depende da consciência do indivíduo, né? Da consciência do indivíduo, né? Então, agora, o equilíbrio, não. No equilíbrio, não. O pai e a mãe dão as coisas para os filhos, mas, de retorno, eles dizem, não, você vai ter, mas vai ter que fazer isso, o bom comportamento, tem que estudar, tem que se relacionar bem com os seus amigos, só praticar boas ações, aí você vai ter o lado positivo, né? O lado positivo, né? Tanto que os próprios educadores, eles não são contra a cadeirinha do castigo, né? Isso aí não sou eu que estou inventando, né? Tem educadores que dizem que aquela cadeirinha do castigo que a mãe usa para o filho, não é um mal. Na verdade, a criança vai sentir, é um mal que está fazendo com isso. Não, ela vai ficar de castigo. Não é isso? Mas ela vai ter. O simbolismo é muito importante. Ela tem o símbolo do castigo justamente como um aviso de que aquilo que ela fez não foi correto. Então, o castigo. Né? Então, isso, evidentemente, a lei do karma também é isso. Né? Só que não é o castigo, é um estado de recuperação de um comportamento não adequado. Isso. Então, o karma não é bem nem mal. Olha só, o karma ele não é bem nem mal, é o necessário. O karma age de maneira que nós consideramos mal ou bem, mas no fundo é para a regeneração, a recuperação, a transformação do indivíduo rumo a novas consciências, a consciência sideral, a consciência cósmica divina. Muito bom, professor. A Alice pergunta: a polaridade seria então a estratégia para impulsionar a evolução? Claro, veja bem, olha, a polaridade é necessária no mundo manifestado. Isso é o grande mistério. O grande mistério é esse. Do imanifestado, descemos para o manifestado. O que é o imanifestado? O que é o imanifestado? Não sabemos. Simplesmente não sabemos. É o Walter que está falando? Não. É a doutrina secreta, que a HPB fala isso, o nosso mestre fala isso, todos os grandes mestres, nós não sabemos o que seja o eterno, o imanifestado. É o grande mistério. A Helena Blavatsky diz que o grande mistério a ser resolvido, ser entendido, no nosso universo, nosso sistema solar, é justamente essa questão da relação do imanifestado com o manifestado. Mas é claro que quando o imanifestado se projeta, cria o universo, ele cria a polaridade. É como nós falamos, né? Nós falamos não. Moisés escreveu, né? E Deus disse: faça-se a luz. Ora, quando Deus disse faça-se a luz, na verdade ele fez no mundo manifestado, ele fez essa separação entre o bem e mal, não, entre a luz e a sombra. Mas esse bem, essa luz e a sombra é característico do mundo maiávico.
da nossa consciência. Ao mesmo tempo, a projeção da mônada desce para esse mundo maiábico para usufruir desse choque existente, essa polaridade, para retornar à casa do Pai, através do seu autoconhecimento. É outro grande mistério. É esse grande mistério também. Por quê? Por que acontece isso? A descida da mônada, isso, e depois nós voltamos para a casa do Pai, atingindo o conhecimento cósmico. É o grande mistério. Agora, indiscutivelmente, esse grande mistério vai se desvendando à medida que a pessoa vai trilhando o caminho da iniciação. E o primeiro ponto básico para o entendimento dessa questão toda, desse mistério superior, é justamente quando a gente entende que a lei cósmica é justa e perfeita. Nada acontece por acaso. E Jesus falava isso, né? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, tudo está justamente sobre a égide, sobre o poder divino, né? Que é justo e perfeito. Agora, a nossa consciência está mergulhada no mundo da polaridade. E mergulhar no mundo da polaridade, como somos projeções da mônada, a nossa consciência divina sofre um esquecimento da sua origem, e aí nós temos toda essa dificuldade de entender a questão do bem e do mal, da polaridade e assim por diante. Mas isso tudo é um mistério, né? Faz parte justamente desse grande âmbito, desse grande processo de entendimento universal e que indiscutivelmente é o caminho da iniciação que mostra a verdade, né? Conhecer a verdade, conhecer a si mesmo, né? Tanto que lá no tempo de Apolo, né? Conhecereis a verdade, ela conhece-te a ti mesmo, né? No tempo de Apolo estava escrito: conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então isso aí é importantíssimo nessa questão da evolução. Isso não é somente aqui que estamos falando isso, todos os grandes mestres falam isso. Todos os grandes mestres falam a esse respeito, a respeito do autoconhecimento. Isso aí é básico. É claro que isso aí é a base fundamental para que a gente venha num dia, talvez, não sei quando, entender justamente esse mistério esse mistério que a gente vê nesse processo do imanifestado que se manifesta, produzindo o universo maiábico e depois um retorno à casa do Pai, né? Então, tudo isso são caminhos, né? Caminhos de entendimento que todos no processo de iniciação devem seguir. Muito bom, professor. Gilberto, você quer perguntar alguma coisa? Sim, comentário. No meio disso tudo, eu estava aqui pensando sobre a nossa postura presente, né? A gente está sempre preocupado aí com o passado, se a gente teve um passado nobre e o resultado que virá. Mas nada resolve se a gente não ter aí uma postura que eu estou classificando aqui de presente, né? Do nosso momento, para que esse futuro também ele possa ter aí o resultado de acordo. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa a respeito disso, professor, sobre essa questão da gente estar focado no presente para a gente poder trabalhar essa barulheira, né? Deixar a mente da gente muito barulhenta. É muito importante isso que o nosso irmão Gilberto está trazendo aqui para o conhecimento, para a nossa discussão, a nossa análise, né? Eu só quero dar aqui começar dizendo o seguinte, né? Que nós não vivemos no mesmo tempo. Eu tenho aqui um relógio. A hora é igual para todo mundo? O tempo é igual para todo ser humano? Não, não é igual. Não é igual. Existem seres humanos que vivem no passado. Existem seres humanos que vivem no presente. Existem seres humanos que vivem no futuro. Olha que coisa incrível. Mas é verdade. É isso. Eu estou inventando? Não. O professor Henrique de Souza, numa das suas ensinamentos, ele disse assim: ele fez uma pergunta e respondeu.
Ele fez a seguinte pergunta: o que é um ocultista? O que é um ocultista? O professor respondeu, então, para nós, essa pergunta. Ocultista é aquele que vive o futuro da sua raça. Ocultista. Quer dizer, aquele que se transformou profundamente no sentido de atingir o adeptado, ele está vivendo no futuro. No futuro. Né? Por exemplo, Jesus o Cristo. Ele viveu o presente da humanidade. E o que ele era? O futuro da humanidade. Todos os grandes mestres representam o futuro da humanidade. Então, toda vez que eu quiser caminhar para o futuro, eu tenho que me focar no mestre e fazer o que ele fez. Se eu quiser ser um ser do futuro, como Siddhartha Gautama, como Henrique de Souza, o Helena Blavatsky, ou o mestre Jesus o Cristo, eu tenho que focar na minha consciência interna e produzir a transformação. Então, hoje nós temos assim, no nosso mundo, nós temos pessoas que vivem no passado. Quais são as pessoas que vivem no passado? Aquelas que vivem ainda naquela atmosfera, vamos dizer assim, emocional da Lua, que vivem no passado. E dois terços da humanidade fazem parte desse mecanismo. Né? Agora, tem uma parte da humanidade, né, que vive no presente. Isso, vive no presente. No presente, que é justamente aqueles que estão adequados ao processo evolutivo da quinta raça-mãe, a raça ariana. E existe uma fração da humanidade pequena, mas que vive o futuro da humanidade, porque aí são os iniciandos, os iniciados, os mestres, né? Que eu chamo da elite, espiritual da humanidade, né? Que é uma pequeníssima quantidade que vive justamente o futuro da humanidade. Então, por isso existe. Então, nós dizemos assim, falando com o nosso irmão Gilberto, né? A máquina do tempo existe? Existe. Nós somos a máquina do tempo. Nós somos a máquina do tempo. Quando nós fazemos a nossa transformação interna, através da iniciação, nos transformamos, nós vamos acelerando o nosso processo evolutivo, vamos caminhando para o futuro. Estamos caminhando para o futuro. Veja bem, já no momento, caminhando para o futuro. Fazer a sua iniciação é caminhar para o futuro. Então, eu deixo de estar presente no presente que é comum a todos, ou no passado, que é comum para 2/3 da humanidade, e caminho para o futuro. Todos devem caminhar nesse sentido. Então, esse é o sentido da conotação que nós podemos fazer a respeito do presente, passado e futuro. Né? Então, na verdade, o que existe... na verdade, o tempo não existe, na verdade. Né? Não existe o passado. Agora, resumindo, não existe o passado, o presente e o futuro. Existe a consciência não evoluída, a consciência que está adequada ao processo evolutivo atual e a consciência evolutiva que vai acontecer no futuro. Então, o comportamento do indivíduo determina o seu tempo, o tempo no qual ele vive, o tempo no qual ele vive. Então, isso é muito, muito, muito doido da gente pensar, né? Mas a gente sabe que a ciência iniciática fala, e hoje a ciência, a física quântica, né, está entrando por esse caminho, que o tempo não existe. O tempo não existe. Isso é questão da nossa... O tempo está dentro da nossa consciência humana. Agora, existe, sim, uma condição do tempo no sentido evolutivo. Então, no sentido evolutivo, nós podemos fazer uma semelhança entre passado, presente e futuro, dos não evoluídos, aqueles que se acham presentes no tempo atual com a determinada evolução do presente, e aqueles que se acham já no futuro. Então, é isso que eu posso dizer. É um assunto difícil de se entender, mas, inevitavelmente, o caminho da iniciação abre a percepção das pessoas para esses focos importantes, pertinentes ao processo evolutivo universal. Muito bom, professor. A Maria Aparecida coloca o seguinte: conhecer nossas sombras é colocar luz? Veja bem, conhecer as nossas sombras é conhecer justamente aquele comportamento que não é adequado a um comportamento universal. É isso? Então, essa é a nossa sombra, né? É o processo evolutivo, né? Então,
Quando eu conheço as minhas sombras, eu vou transformando, eu vou ver. Toda vez que o indivíduo conhece as suas sombras, ele vai se transformando, ele vai evoluindo. Ele vai saindo do campo da polaridade e vai atingir o campo da não polaridade. Ou não vamos dizer da não polaridade, da existência do equilíbrio entre as coisas opostas. É isso? A gente pode ver nitidamente no nosso processo evolutivo, né? Nós estamos no quarto sistema evolutivo, vamos passar para o quinto sistema evolutivo, que é o segundo trono. Depois tem as consciências além do segundo trono. Essas consciências além do segundo trono, elas já têm uma visão diferente, um comportamento diferente relativamente a essa questão da polaridade. Então, conhecer as nossas sombras é justamente nos remeter ao conhecimento interno nosso e nos induz ao conhecimento da nossa divindade. E conhecendo a nossa divindade, nós nos libertamos das limitações da nossa personalidade. Ou seja, de Maia, caminhamos para a realidade. De Maia, caminhamos para a realidade. O que nós dizemos assim, caminhamos para a perfeição. O que é a perfeição? Não sei. O que é ser perfeito? Não sei. Realmente é muito difícil. O que é ser perfeito? A perfeição é algo tão extraordinário que a gente não pode imaginar. Mas sabemos o caminho que nos conduz à perfeição. Nós sabemos o caminho que nos conduz à perfeição. É isso? Então, inclusive aqui na própria Biória diz que Dharana, o perfeito equilíbrio mental, é o caminho para a perfeição. Não é o tornar-se perfeito, o caminho para a perfeição. O caminho para a perfeição é justamente fazer o equilíbrio existente em nós dessa polaridade que existe muito predominante dentro da nossa personalidade. Então, o assunto é vasto. Então, conhecer as nossas sombras é justamente caminhar em direção de um estágio de equilíbrio. Veja bem, colocar luz, veja bem, vamos falar o seguinte: conhecer nossas sombras e transformar essas sombras de maneira evolutiva é caminhar para uma situação de equilíbrio, onde a polaridade é entendida. Situação de equilíbrio é o seguinte: a consciência entende perfeitamente a questão da polaridade. Então, ele torna-se um ser superior. Professor, a hora avança, né? E chegou na hora de eu dar o recado da nossa roda de conversa pelo Conexão 3005, projeto bicentenário. O tema será Brasil, origem de seu nome, raízes míticas e históricas. Então, será na terça-feira, agora, dia 16 de agosto de 2022, no mesmo horário, às 20h40. O palestrante será Eduardo Nunes. Ele vai falar sobre qual a origem do topônimo Brasil. Veio do pau-brasil ou partiu de bases míticas? O que a história aponta, a correlação do nome com o comércio e a geopolítica da antiguidade, Brasil é com Z ou com S? Então, todas essas perguntas serão respondidas na nossa próxima roda de conversa, dia 16 de agosto. E os mediadores serão o Gilberto Catira e a Daniela Troncoso. Terça-feira agora, dia 16 de agosto, no mesmo horário, às 20h40. O professor, tem algumas perguntas que eu não sei se vai dar tempo de responder. Tem uma do Guazelli, ele pergunta: perdão é julgamento? Veja bem, olha, eu vou usar as palavras de Jesus Cristo: amor e perdão. Amor e perdão. Quando nós, eu digo, aliás, eu pus hoje mesmo eu coloquei no Facebook uma mensagem, né, dizendo o seguinte: olha, o mestre não julga, ele mostra o caminho. Ele não julga, ele mostra o caminho. Jesus não julgou ninguém, ele não fez julgamento, ele mostrou o caminho. E todo mestre faz isso. Todo grande mestre, ele não julga, porque amor e perdão é fundamental. Então, a questão, o perdão não é julgamento, né? Tanto que
Eu vou falar mais uma coisinha ali para o nosso irmão Guazelli Neto, né? Existe o perdão, não é isso? Existe também o desculpar. Normalmente a gente fala assim, na nossa sociedade, a gente fala assim, me perdoe. Ou a gente pode falar assim, me desculpe. Não é verdade? Então, isso me veio à cabeça agora, essa questão do perdoar e desculpar. Não é isso? Veja bem, eu posso perdoar, mas eu não posso desculpar. Olha só que interessante. Eu posso perdoar, conforme Jesus Cristo, perdoar. E eu tenho esse dever cósmico. Seguir Jesus Cristo, né? Para seguir Jesus Cristo, eu tenho que perdoar a todos. Perdoar. O perdão é cósmico, é infinito. O amor cósmico, né? Mas, pelo português, eu digo assim, me desculpe. Eu não posso desculpar, tirar a culpa, Veja, aí o desculpar é impossível. Somente a pessoa mesmo pode se desculpar, tirar a sua carga kármica que ela tem, né? Então, isso é muito. Até no português tem essas diferenças, né? Essa diferença de definição, né? Então, agora, o perdão não é julgamento, né? O perdão não é julgamento. Não. Pelo contrário, o perdão é não julgamento. Não devemos julgar. Não julgue. Jesus falava, não julgue para não ser julgado. Olha, básico, não julgue para não ser julgado. Se eu fico julgando todo mundo, na verdade, esse julgamento eu estou jogando sobre mim mesmo. Não é isso? Esse julgamento é sobre mim mesmo. O retorno é básico. Né? Então, o perdão não é julgamento. O perdão é justamente amor cósmico. Faz parte do amor cósmico. Né? Muito bom, professor. Eu quero agradecer a participação de todos. Foi muito bom estar com todos vocês e com o professor Walter em mais um encontro de conhecimento e sabedoria. Eu quero desejar um bom final de sábado a todos, um bom final de semana e até o próximo encontro. Até. Gilberto. Grande abraço a todos, bom final de sábado, um bom domingo de Dia dos Pais, né? E nos encontramos na próxima terça, aqui no canal, e no próximo sábado, aqui, dando continuidade ao nosso programa, à nossa balada de sábado. Um abraço. Professor. Muito obrigado a todos pela presença, pelas perguntas, pela participação, né? Todos têm um bom fim de semana. Terça-feira temos uma reunião com o nosso irmão, né? Nosso irmão. O Eduardo Nunes. Eduardo Nunes, né? Vai fazer uma palestra, o tema é magnífico, e sábado que vem nós estaremos aqui reunidos novamente, e eu desejo a todos luz, paz e amor como sempre, e fiquem com Deus.